A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos dando início a mais uma série Exemplos de Vida. Nessa série nós procuramos compartilhar com você acerca de alguns importantes personagens da Bíblia e quais são as lições de vida que esses personagens nos oferecem. O personagem de hoje é Judas. E o exemplo de vida dele é o seguinte: mestre não é suficiente. João capítulo 18, versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes nos faz lembrar das possibilidades horríveis dentro de cada coração humano. De alguma forma, através do exemplo de Judas, nós podemos ver como que o coração humano é realmente terrível. Embora chamasse Jesus de mestre, e Judas fez isso, nós podemos confirmar isso em Mateus 26, versículos 25 e versículo 49, onde Judas chama Jesus de mestre. Mas não há registro de que Judas tenha usado o termo Senhor para se referir a Jesus. Infelizmente, ele nos mostra que podemos alegar lealdade a Cristo sem jamais de fato crer nele como nosso Salvador e Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus afirma categoricamente que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, chamar Jesus de Senhor e às vezes até declarar com a nossa boca um testemunho de fé em Jesus pode não ser realmente a verdadeira realidade. Este é o caso dos que creem que Jesus foi um bom mestre, mas negam que ele seja o único caminho para o Pai, conforme ele mesmo afirmou em João 14,6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então há pessoas que estão declarando que Jesus é o Senhor, mas entendem que há outros caminhos também que podem levar ao Pai. E essa não é a verdade. Jesus ele deixou claro que o fato dele ser o caminho exclui qualquer outro caminho. Não existe outro caminho para o Pai a não ser Jesus. Qualquer que tenha sido a razão para Judas entregar o Senhor Jesus, nós sabemos que o pecado cegou Judas de tal forma que ele não pôde enxergar o caminho, a verdade e a vida. Judas orgulhosamente tomou o assunto nas próprias mãos e mais tarde arrependeu-se de tudo o que fizera, conforme o registro em Mateus capítulo 27, 3 a 5. Judas ele caiu em si, ele reconheceu o erro dele, mas a sua cegueira espiritual foi tão grande que ele não conseguiu enxergar em Jesus o caminho. Então ele não foi movido por um arrependimento sincero e profundo, mas por um remorso doloroso, doentio, patológico realmente. E então, o final da vida de Judas não foi aquele que ele poderia ter tido como discípulo de Jesus. Ele suicidou-se, enforcou-se numa árvore. Fez uso de um recurso extremamente covarde para resolver a dor profunda que acometeu o seu coração ao perceber o erro que ele tinha cometido. A história da traição de Jesus por Judas continua a ressoar não apenas devido ao beijo maldoso do discípulo, que está registrado lá no capítulo 22, versículos 47 a 48 de Lucas. Quando Judas vem, se aproxima de Jesus e lhe dá o beijo da traição, o beijo
que mostrou realmente quem Judas era, quem ele foi durante esse tempo em que ele caminhou com os 12 discípulos de Jesus, com os 11, né, na verdade. Mas também a história da traição de Judas continua a ressoar, porque percebemos a maldade da nossa própria natureza humana. É muito fácil nós julgarmos Judas. É muito fácil você chegar e dizer que Judas realmente foi um traidor imundo, que ele teve o que merecia até coisa pior, afinal de contas ele traiu o Senhor Jesus. Mas quantas vezes que nós cometemos pequenas traições contra Jesus? Quantas vezes que nós confessamos algo com a nossa boca e vivemos outra coisa na nossa vida? Quantas pessoas hoje que estão vivendo numa condição igual ou até pior que Judas no seu relacionamento com Jesus? Realmente, quando olhamos para Judas, nós podemos perceber o quanto que o nosso coração, a nossa própria natureza é tão má quanto foi a dele. Quantos frequentam a igreja de modo regular e aprovam Jesus intelectualmente, mas não o recebem no coração? Não faz muitos dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo, quando Jesus muda o nosso coração, não precisamos fazer força para mudar o comportamento. Se o coração muda, o comportamento vai mudar. É impossível uma pessoa dizer que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus, que foi regenerado pelo Espírito Santo, e ainda se acomodar em viver uma vida mundana, perversa e pecaminosa. Não tem como. O novo nascimento não é mudança de mentalidade, não é mudança comportamental pura e simplesmente. Novo nascimento é mudança de natureza. É quando a nossa velha natureza morre para dar lugar a uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós. Quando essas pessoas chamam Jesus de rei, estão apenas fazendo isso para estabelecer o seu próprio trono. E aí, meus irmãos, infelizmente, existem cristãos comuns nas igrejas, como também existem líderes, pastores, que estão usando o nome de Jesus para estabelecer o seu próprio reino. Não são diferentes de Judas. Por isso eu quero desafiar você com essa mensagem. Eu sei que não é uma mensagem muito fácil de ser ouvida, porque ela nos confronta conosco mesmos. Mas eu quero desafiar você a olhar para o exemplo de Judas e sondar o seu próprio coração. Sonda o seu coração com relação a Cristo. Será que você realmente está vivendo a vida cristã da maneira que Jesus queria viver? E olha, querido, não pense você que Jesus entende os erros que cometemos, as falhas que cometemos, os pecados que cometemos. E ele simplesmente diz, eu sei que você é fraco. Eu sei que você não conseguiu suportar. Não. Isso seria uma afronta. Porque a graça de Deus nada mais é do que o próprio Cristo vivendo a vida dele em nós. Conquanto ele encontra resistência da nossa natureza humana, se nós nos rendermos a ele, ele vai viver essa vida plenamente em nós. Essa é a promessa dele e ele quer cumprir essa promessa na sua vida. Então eu quero desafiar você, e você entenda, chamar Jesus de mestre e às vezes nem chamá-lo de Senhor é o suficiente. O que ele espera de nós é uma vida completamente rendida a ele, para que ele possa viver plenamente a vida dele em nós. Que Deus o abençoe e que Deus o guarde, que Deus o proteja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o exemplo de Judas venha nos desafiar de uma forma poderosa. Nós realmente precisamos viver a vida cristã da maneira que o Senhor planejou. E entendemos pela fé em Cristo que o Senhor nos concedeu a sua própria vida para operar em nós.
Que o Senhor nos leve a viver debaixo da graça, não debaixo da lei, debaixo do nosso esforço humano, tentando viver a vida do Senhor. Mas que nós possamos viver plenamente, confiados em Ti, rendidos a Ti, sabendo que Tu és o nosso Senhor e que o Senhor vive em nós. Por isso podemos dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a verdade revelada pelo Teu Espírito Santo em nosso coração. Livra-nos da síndrome de Judas, de viver como discípulo e não ser discípulo, de andar entre os discípulos sem ser discípulo, de reconhecer o Mestre e até o Senhor que Jesus é, mas não vivemos de acordo com essa confissão. Isso eu lhe peço, Pai, que o Senhor faça conosco e em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus possa abençoá-lo ricamente, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você a cada dia e que nós possamos viver a vida que Jesus quer que nós vivamos. Em nome de Jesus. Amém.